Nesse vídeo nós vamos começar com a parte da jornada agrícola, que é a parte da cana, vamos para a parte de açúcar, depois etanol, power, que é a parte de energia, etanol de segunda geração também, e aí nós vamos fechar com a parte de mobilidade. Então, começando com a performance agroindustrial, nós temos aqui a empresa melhorando a moagem, né? Melhorando a produtividade, eu vou explicar o porquê. Isso aqui vem em conversa com o que a empresa nos disse desde o IPO. No IPO ela disse, temos um problema e vamos sanar esse problema ao longo dos anos, que é a questão do potencial aqui dos cortes dela da cana. Não estava em linha com as concorrentes, por exemplo, ela mostra aqui a cana própria e a evolução que foi chegando até chegar ao concorrente aqui, a cinzinha, né? Então, olha só, nós tínhamos aqui a cana de primeiro corte, chegou no prometido ali, vem acompanhando o fornecedor, perfeito. Isso é gradativo, então primeiro acontece no primeiro corte, segundo corte, terceiro, quarto e quinto. Vai acontecendo gradativo, então no segundo corte já chegou na sequência, tá acompanhando, perfeito. Então primeiro corte, segundo corte já estava aí ok, continua ok. Agora nós estamos chegando na terceiro corte, ficou ali ficou dentro do esperado, mas até tem mais para evoluir ainda, como a gente pode ver aqui, mas já está cumprido aqui a qualidade. E aí nós temos o quarto e o quinto corte com um grande potencial ainda de melhoria. Então 64% do canavial já está no potencial, ainda falta o restante chegar nesse potencial. Isso é muito importante você ficar atento. Quando uma empresa faz um IPO e fala, nós vamos fazer isso, e não faz, a gente tem que ficar decepcionado com a empresa. No caso aqui da Raízen, ela falou que ia fazer aqui essa melhoria e vem fazendo como um reloginho. Então, nota 10 aqui para essa parte da performance agroindustrial, que a parte da cana é muito importante aí, né? Para a sequência da empresa. Nós temos aqui a questão do custo dos produtos vendidos e nós tivemos uma evolução de 12%, que não é nada de outro mundo, mas teve uma evolução. Ela explica que foi a questão dos giros dos estoques das passadas da safra passada, antecipação do início dessa safra e maior mix de cana própria, menor efeito de diluição em razão das chuvas no mês de abril, que deverão ser revertidas ao longo da safra. E ela explica aqui, né, os porquês que vai ser revertido, mas enfim, nada de outro mundo, tranquilo aqui, o custo deu uma piorada, nada de tão forte assim e deve melhorar ao longo das próximas safras. E agora nós vamos finalmente para a primeira frente de resultado, que é a parte de açúcar, onde nós temos então um EBITDA ajustado saltando 43%, indo a 813 milhões, um belo de um resultado. Quando a gente entende aqui o que aconteceu, nós tivemos uma comercialização aqui reduzida, o que fez a receita da empresa cair 40%. Mas, por outro lado, o custo dos produtos vendidos caiu também 51,2%. O que aconteceu, então? Será que tem algum perigo aqui nessa receita que caiu tanto? A empresa justifica que o menor volume comercializado foi uma estratégia de maximização de retorno e captura de preços superiores no decorrer do ano. Então, ela está otimizando aqui a venda dela. Nesse primeiro trimestre já foi bom, porque teve o EBITDA aqui dando um belo de um salto. Então, açúcar indo muito forte. E nós podemos observar que os preços do açúcar está altíssimo. A empresa até fez um pouco de hedge aqui para proteger esses preços nas altas, mas a expectativa é que os preços continuem altos por mais anos. É por isso que a empresa também segue investindo nessa parte de açúcar aqui, tá? Então, é esperado preços altos ainda, sustentando bons resultados nessa frente de açúcar nos próximos anos aqui da Raízen, tá? Então nós vimos que o açúcar foi mil maravilhas, agora a gente vai entrar na frente de renováveis, que temos o etanol e a energia. Primeiro, começando aqui com o etanol, nós temos um volume que caiu 23,3%, por conta que a empresa explica, né, a redução dos volumes comercializados e próprios refletindo a estratégia de comercialização para a safra, em função da perda momentânea de competitividade do etanol frente à gasolina no período. Então ficou mais pressionado as margens aqui do etanol por conta principalmente do preço do petróleo e a Petrobras segurando o preço aí da gasolina, né? Então acabou impactando aqui
na Raízen, né? Mas ela tem também um preço diferenciado, né? O etanol dela tem um preço maior, mesmo assim a gente viu uma queda aqui nos preços e o prêmio atual dela está em 17%. E a empresa continua avançando aqui no etanol de segunda geração, conseguiu produzir 1% a mais só, mas calma que tem muita coisa para crescer aqui. Isso aqui é só ela otimizando a planta que ela já está em utilização, né? E falando em Petrobras, nós temos a Petrobras anunciando um aumento de 16,3% na gasolina, 25,8% no diesel, exatamente hoje, né? Então isso aqui foi muito positivo para a Raízen, né? Para mostrar que ela vai ter um etanol mais competitivo aí no terceiro trimestre. A gente viu que o preço do petróleo estava nos fundos, né? Isso aqui colaborou para preços menores no combustível, na gasolina. E eu sempre disse, o petróleo não vai cair nesse momento aqui abaixo de $70. Ele não só resistiu, como ele subiu, né? E foi para 80 e poucos. Hoje até está caindo, mas está aqui 84,60, tranquilo. Já deu uma aliviada aqui na raiz, né? Na competitividade aí. Então, passado esse ponto, né? Dito isso, vamos agora ver então o preço diferenciado do etanol da raiz. Então, é óbvio que ela segue aqui o preço do etanol normal, mas com plus. A gente vê aqui que o plus ele dá uma oscilada eventualmente, mas no momento está em 17% e existe a expectativa, inclusive, de aumentar esse plus aqui ao longo do tempo, tá? Então, em breve teremos preços maiores de gap aqui entre o preço normal do etanol com o preço do etanol da Raízen, tá? Até mesmo porque o etanol da Raízen é diferenciado e também tem um fluxo diferenciado. Então ele acaba aqui tendo um fluxo de 40% para o setor industrial, destino 40% anidro e 20% hidratado. E aí nós vamos agora para a frente de energia, Raízen Power. Nós temos um volume total aumentando 35,5%, porém a geração própria da empresa caiu 2,5%. Caiu na cogeração 4,3%, embora tenha aumentado na solar, mas é menos representativo, né? Aumentou aqui 32,4%, que é muito importante essa frente solar aqui, tá? É bem promissor. Então a gente vê a geração própria caindo, mas ela comercializa mais energia. Um salto gigantesco aqui. Por que ela fez isso? Por que não usou a própria energia? Aí ela explica, né, que o menor volume de cogeração e crescimento do volume de comercialização no período é explicado pela inteligência e escala as operações da Raízen. Então ela foi aqui uma expertise para melhorar os preços aqui em momento de preço de energia baixo. Vamos lembrar isso. Nós estamos em um momento de preço de energia baixo, crise de preço de energia. Ela fez esse equilíbrio aqui que acabou gerando um pouquinho menos de cogeração, mas tranquilo, né? Foi só uma redução pouquinho aqui para otimização mesmo. E por que ela teve que movimentar tanto volume? Porque ela vem criando aqui, né, expandindo os seus volumes também com os clientes aí, né? E quando se fala de raiz, em etanol de segunda geração e geração elétrica, a gente tem que lembrar que a empresa está aqui com etanol de segunda geração ainda no início. Nós estamos aqui com uma planta ali que aumentou 1% nesse trimestre, inclusive, a produção, e o resto ainda está por vir. Nós vamos chegar a 9 até 2027. Então, em 2023 nós vamos ter a entrada de mais uma, que já está quase ali, então já deve aparecer nesse terceiro trimestre. Depois nós temos mais duas no ano que vem, mais uma em 2025, mais duas em 2026, mais duas em 2027. A capacidade de produção no safra vai saltar de forma monstruosa, né? Então, olha só, a gente está aqui, cara, a gente está aqui ainda, na verdade, vindo daqui, chegando aqui, e nós vamos, para onde nós vamos? Então, é um caminho muito longo aqui, é muito investimento para começar a colher lá na frente. Então, raiz é um case de paciência, né? A gente fica analisando tanto no detalhe ali o que aconteceu na energia, o que aconteceu no etanol de segunda geração, e olha quanta coisa ainda tem por vir. E finalmente, vendo aqui a frente de renováveis, nós temos a receita caindo 36%, caindo no etanol, na energia elétrica e nas outras receitas. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, que nós temos aqui o etanol com uma perspectiva bastante positiva frente com a Petrobras reajustando agora os preços do combustível, o petróleo se mantendo a preços maiores e também o ponto que a empresa foi propositalmente, ela reduziu um pouco o volume aqui exatamente por conta disso, que acabou também colaborando aqui nos custos, tá, né, em relação aqui à receita, compensando parcialmente aqui a diminuição da receita. Então deu uma melhorada aqui. Enquanto a energia elétrica tem uma perspectiva de longo prazo gigante, né, muito aqui crescimento nessa frente de energia elétrica. De qualquer forma, a gente vê então
os custos caindo 89,4%, a receita 36%, e aí o EBITDA ajustado acaba caindo 55,3%, mas com uma expectativa de melhorias mais à frente. Então agora quando a gente bate o olho no EBITDA ajustado na frente de renováveis e açúcar, fica muito mais tranquilo a gente entender. Os volumes foi o maior impacto, 327 milhões, a gente entende a estratégia de estoques da empresa, tanto na parte de açúcar quanto na parte do etanol. Então foi uma estratégia dela reduzir o volume, inclusive, principalmente aqui para fazer estoque, né, para melhorar e otimizar a sua venda, estratégia de venda de safra. Então a gente entende que aqui foi uma estratégia da empresa. Nós vemos as margens melhorando, embora os custos tenham piorado um pouco também, né? Mas as margens aqui a gente vê que a cana vai continuar também melhorando bastante aqui a produtividade, né? E aí nós temos outras despesas que acabam aumentando um pouquinho. Não vou entrar no detalhe porque é pontual isso aqui, né? E não é tão relevante assim. Então, num primeiro momento, vamos deixar de lado isso. A gente entende que foi bem justificado o resultado da empresa. Essa queda aqui é bem tranquila, não tem grandes preocupações. E de bônus, nós temos uma expectativa de um crescimento gigantesco na parte de energia elétrica, onde a empresa segue investindo pra caramba e os resultados ainda não vão aparecendo, porque estamos em fase de investimento. Então isso aqui não tenho zero problemas aqui com renováveis e açúcar, é super promissor, zero problemas aqui de preocupação. E vendo na frente de mobilidade, a parte de distribuição de combustíveis e tal, nós temos aqui o volume aumentando 1%, enquanto os investimentos aumentaram 60%, 61%, e os postos Shell aumentaram 3% aqui, aumentando o número de unidades, né? As lojas Shell Select e Mercado Oxxo tiveram um grande crescimento de 23,3%. É uma diversificação interessante. Quando a gente observa as receitas e os custos, tivemos aqui uma queda junto, né? 28,3%. Caíram junto pelo menos, enquanto o EBITDA tem um aumento de 9,8%, porém quando a gente pega o EBITDA ajustado, temos uma queda de 53,4%. Aí tem não recorrentes? Tem, mas tem também a questão do impacto nos estoques, né, com esse baguncinho aí dos combustíveis. Vamos entender mais, né? E quando a gente vê aqui então a frente no Brasil, nós temos um volume que aumentou 0,6%, porém esse impacto negativo aí nos resultados é por conta do contexto que ela nos explica aqui. A dinâmica de preços praticadas no país, a questão da Petrobras e tudo mais, né? Além do excesso de oferta de diesel e etanol, resultaram na perda de competitividade. Além, e principalmente, na minha opinião, o forte efeito nas posições do inventário. Então, acaba impactando o inventário dela. Não dá para a gente chamar de não recorrente, mas a gente já viu ali que aumentando o preço de combustível já vai melhorar essa situação aqui. Então, não é uma perda realizada, é isso que eu quero dizer. É uma perda ali no inventário, faz parte, uma hora sobe, outra hora baixa, não tem grandes preocupações aqui. Então, é sempre bom a gente olhar assim, não dá para ignorar isso, na parte de mobilidade, mas dá uma olhada também nos volumes. Se os volumes estão indo em linha, tudo bonitinho aqui, não tem assim, não é o fim do mundo, né? Então, o que acontece aqui também é a oferta de diesel, né, atrapalhando aqui por conta da Rússia, atrapalhando. Então foi Rússia, petróleo, Petrobras, a Rússia aqui, tudo fazendo uma baguncinha nos resultados aqui. Fazendo então o EBITDA ajustado cair 61,9%. Mas a empresa, inclusive, ela nos mostra que o EBITDA normalizado pelo efeito do inventário e tudo mais aqui, nós teríamos um resultado com 8% de melhoria. Na Argentina e no Paraguai, nós também tivemos o resultado em queda de 475 milhões para 193,9 milhões. E aí é toda essa dinâmica complexa, né, do distribuição de combustíveis, além da questão também do peso argentino que deu uma baguncinha aí. Então, basicamente, não tem grandes preocupações aqui também no resultado da empresa. É as bagunças que acontecem nesse setor mesmo. E olhando o resultado da Raízen, nós temos então o EBITDA caindo 635 milhões por conta da parte de renováveis, mas eu expliquei que, na minha opinião, não tem preocupação aqui. Açúcar foi bem, mobilidade nós tivemos essa queda, embora os eliminações ajuste novamente, mas nós temos, por fim, uma queda de 11% no EBITDA. E se a gente tirar, então, os créditos tributários, a queda vai ser bem mais forte. Porém, como nós vimos o resultado todo aí ao longo deste vídeo,
Entendemos que temos impacto no estoque, entendemos que tem a estratégia da empresa em termos de volume, entendemos que temos muito a crescer mais à frente em produtividade na cana e na parte de energia elétrica, o açúcar vai se manter nas altas, tem a questão da Petrobras que vai melhorar um pouco aí, mas esse é o ruidinho que pode ter um risquinho aí. Então, a gente consegue entender que foi um resultado que tem expectativa de melhorias ainda mais à frente. E a empresa nos mostra também alguns pontos de oportunidade aqui em relação ao momento da empresa. A produtividade da cana, que eu já comentei, açúcar, o ciclo é favorável, vai se manter bom, o etanol de segunda geração tem muita coisa a aparecer, mobilidade, a centralidade do concessionário e ampliação do alcance, a empresa está fazendo isso, inclusive na parte de reabastecimento de carros elétricos e tudo mais, reciclagem aqui de portfólio e monetização de impostos, programa de gestão de custos. Enquanto na parte de desafio, nós temos o clima e seus efeitos da moagem da cana devido ao risco do El Niño. Não podemos esquecer que isso aqui é um risco realmente, mas aí é aquilo, é um risco de curto prazo. Se acontecer, a cana não vai ficar prejudicada para sempre, vai ser pontual, mas vamos ficar atento a isso, muito bem lembrado pela empresa. Volatilidade e extremidades no mercado de combustível, isso pode acontecer realmente, tem acontecido, né? Cenário macroeconômico e político também tem baguncinha volta e meia, taxa de juros mais elevada, tranquilo, está até com uma tendência de cair, reforma tributária e seus desdobramentos no Brasil. Isso aqui é uma preocupação para todas as empresas do Brasil, né? Então, eles pontuaram muito bem aqui, né? Bem lembrado. E a Argentina, desvalorização cambial e as eleições também trazem uma baguncinha adicional. Então, muito bem pontuado os riscos da empresa, eu acho que é isso mesmo, e as oportunidades também. Nós vimos que tudo isso aqui é verdade, não tá sendo oculto aqui nada, a empresa não nos ocultou nada, tá? E aí eles reiteram o guidance conforme publicado em maio de 2023.